sabia que ponto e vírgula agora é grafado sem hífen? E que dois pontos vêm com hífen? Sabia que dia a dia também não tem hífen? Então vamos lá, vamos a mais regras de uso do hífen. Você está no segundo e último vídeo com todas as dicas, todos os detalhes quanto ao uso do hífen. Vamos aproveitar, vamos lá. Neste vídeo nós vamos falar sobre os compostos, vamos falar de palavras como dia a dia, ponto e vírgula. Vamos lá. Regra número 2. Emprega-se o hífen nos compostos em que o primeiro elemento é representado pelas formas além, a quem, bem, ex, recém, sem, grão, grã, bel, soto, sota, vice, viso. Então, você está entendendo? Você vai usar hífen sempre que nos compostos o primeiro elemento for uma dessas palavras, um desses elementos. Entendeu? Você vai sempre usar hífen, não importando o que vier depois. E, atenção agora, olha, no pré, pró, pós, se forem tônicos. Como assim tônicos? Se forem pronunciados, como eu pronunciei agora, pré e não pré. Pré é átono. Pós e não pois. Entendeu? Então, se forem tônicos, com hífen. Veja os exemplos. Além-mar é com hífen. Por quê? Porque o primeiro elemento é além. A quem-mar com hífen, ó, primeiro elemento é a quem, ó, bem-querer, bem. Bem-humorado, o primeiro elemento é bem. Agora, houve exceções. Eu disse a você que há exceções. Então, eu coloquei, sempre que eu colocar mais, entenda que são exceções, ó. Benfazejo e benfeitor escrevem-se assim, juntos, não é? Deveria ser separado, porque é bem mais fazejo, bem mais feitor. Então, deveria ser assim, com M, hífen. Mas não, são exceções. Recém-casado. Por que recém-casado tem hífen? Porque é o prefixo recém. Então, sempre que houver esses prefixos, ó, sem número, sem, gran cruz, primeiro elemento é gran, que é forma reduzida. Ex-presidente, ó, ex, sempre com hífen. Então, ex-mulher, ex-presidente, enfim, todos com hífen. Sota-capitão, sotavento, vice-cônsul, viso-rei, pré-escolar. Então, ó, todos aqui você já entendeu, né? Porque são todos os casos em que aparecem como primeiro elemento uma dessas palavras, um desses elementos, tá? Agora eu quero que você observe os últimos, ó, pré-escolar, pós-graduação e pró-germânico. Por que que eles vêm assim, com hífen? Porque eles são tônicos, porque eles têm pronúncia forte. Agora, se forem átonos, é o que você vai ver a seguir. Então, vamos às observações dessa regra 2. Você está entendendo onde é que você está? Você já aprendeu a regra 1, já aprendeu todas as observações pertinentes à regra 1. Agora você está na regra 2 e nós vamos ver observações em relação a essa regra. A primeira diz respeito ao que eu acabei de comentar. Ó, pre, pro, pois, átonos se unem, se aglutinam com o segundo elemento. Então, veja, é necessário que se saiba pronunciar. Por exemplo, as pessoas falam equivocadamente, elas falam pré-condicionamento. Não, não é pré-condicionamento. A pronúncia é átona, pré-condicionamento. Pois é, se não souber pronunciar corretamente, corre-se o risco de errar aí por causa disso. Então, a pronúncia é átona, pré-condicionamento, propor e não propor. Esse é fácil, isso você sabe que é átono a propor, você não fala propor. Então, já que é átono, ele vai se aglutinar. Ó, não é pós-por, é pôs-por, pré-condicionamento, propor. Daqui a pouquinho você vai ver mais exemplos no exercício. Ainda nesta regra, observação B. Emprega-se o hífen com a forma mal. Então, vamos lá. A forma mal. O que vai acontecer com mal? Você viu que eu não coloquei mal? Ó, deixa eu voltar aqui com você para você visualizar, para você entender
esse material. Veja que eu não coloquei o mal aqui, nesta regra 2. Então, veja, eu não coloquei, tá? Por quê? Porque ele tem um tratamento especial. Então vamos ao mal. Você só vai usar o hífen com mal quando a forma com o segundo elemento, quando ele formar com o segundo elemento uma unidade semântica. E tal elemento começar por vogal ou H. Houve uma crítica aí, crítica em relação a esse ponto, porque o que é unidade semântica, né? Isso ficou um pouco confuso para aqueles que eram leigos e que tiveram contato com o acordo ortográfico. Como assim unidade semântica? Unidade semântica quer dizer que quando esses elementos se unem, eles deixam de ter seus conceitos, seus sentidos independentes e passam a formar um sentido independente. Por isso que se fala em unidade semântica. Então, eles perdem seus sentidos originais. Então, toda vez que isso acontecer, toda vez que você unir a forma mal a um elemento que comece com vogal ou H e juntos eles passem a indicar uma unidade semântica, uma nova unidade semântica, aí será com o hífen. E aqui eu coloquei para você os exemplos aí que se veem mais em prova. Mal-estar, mal-humorado. Então, por que tem hífen? Você entendeu? Porque o primeiro elemento é mal, o segundo elemento começa com vogal e juntos eles formam uma unidade semântica. Quando se fala mal-estar, você deixa de ter palavras independentes e passa-se a ter aqui o quê? Uma unidade semântica independente, unida. Então, você já não pensa mais nas partes, e sim no todo. Quando você fala mal-estar, eu estou com mal-estar. Isso aí é um substantivo, né, que já tem uma unidade. Eu estou me sentindo mal. Eu estou com mal-estar, é um desconforto. Entendeu? Mal-humorado, mesma história. Juntos, esses elementos passaram a formar um adjetivo composto, mal-humorado. Então, uma unidade semântica independente. Né? Então, eles deixam... É isso que eu quero que você entenda. Eles deixam de terem seu significado, deixam de significar independentemente e passam a formar juntos uma unidade. Tá bom? E aí, veja que vai ser sempre assim. O segundo elemento vai começar ou com vogal ou com H. E aí, nesses casos, hífen. Ainda uma regra importante com os prefixos ab, ob, sob, sub. Aliás, o sub aparece muito nas provas. Se o segundo elemento iniciar com R ou B, será empregado o hífen. Então, veja. Subbase, ab reptício, ob-rogar, sub-reitor. E o prefixo ad? Aí eu coloquei aqui a parte. Com o prefixo ad, se o segundo elemento começar com R ou D, é que se usará hífen. Ad referendar, ad digital. Então, ele merece um tratamento especial. Agora, não são só, isso aqui é interessante que você vai ver aí, não são só os prefixos que levam hífen, os sufixos também. Então, em que situações isso ocorrerá? Veja, o hífen emprega-se nos vocábulos terminados pelos sufixos açu, guaçu e mirim. Não é? Açu e guaçu são prefixos que significam grande. Então, quando colocados ao final da palavra, eles têm esse significado grande. E mirim, pequeno. Só para você entender aí. Então, capim-açu, ceará-mirim, com hífen, sabiá, vou colocar aqui mais um exemplo. Sabiá-guaçu, um exemplo com guaçu, com hífen. Tudo bem? Bom, então em relação aos prefixos e aos sufixos, é isso que você tem que saber. Você vai ver que tudo isso que está aí registrado no seu material vai dar conta do exercício que vai vir a seguir. Mas, atenção, quanto aos nomes compostos, como é que fica? Essa foi uma parte que, ao ser elaborada pelo acordo ortográfico, também foi alvo de muitas críticas. Porque olha como esse
texto do acordo ortográfico, esse texto não é meu, tudo isso eu retirei do acordo ortográfico, tá lá no Volpe. Olha como ele está redigido de uma maneira vaga, até confusa. Então essa crítica não é só minha, é de muitos. Veja, eu não tenho como melhorar isso, porque é assim que vem. Então, olha o que se diz. Emprega-se o hífen nos compostos. Bom, essa primeira parte é tranquila. Essa primeira parte dá para você entender numa boa. Ó, eu vou traduzir para você. Emprega-se o hífen nos compostos, representados por substantivos, adjetivos, numerais e verbos. Então, vou pegar essa primeira parte, vou aqui marcá-la e vou te dar exemplos. Ó, a primeira parte está aqui. Ela vai até porta-aviões. Então, olha, o que se quer dizer com isso? Ó, toda vez que... Então, agora a gente está falando dos nomes compostos. Então, o que se diz lá no Volpe? Que toda vez que dentro de um nome composto vier um desses elementos, ou dois desses elementos, né? Porque são compostos, aí você vai usar o hífen. Como assim? Veja. Decreto-lei não é substantivo mais substantivo? Então, ó, são compostos representados por substantivos, hífen. Olha, primeiro-ministro não é numeral, primeiro é numeral, ministro é substantivo, ó, então é composto por substantivo e numeral. Então, com hífen. Alto relevo, por que leva a hífen? Ó, relevo não é substantivo, alto não é adjetivo? Tá, então olhe pra cá, ó, se os compostos forem representados por substantivos e adjetivos, hífen. Porta-aviões, por que tem hífen? Ó, aviões não é substantivo, porta não é verbo de portar, hífen. Então, você entendeu essa primeira parte? Nos compostos, espera aí que eu vou voltar para você, nos compostos que forem representados por substantivos, adjetivos, numerais e verbos, hífen. Beleza. Vamos agora à segunda parte. A segunda parte fala de elementos repetidos. Elementos repetidos é isso aqui, ó, tico-tico. Tico-tico, reco-reco, tudo com hífen, ó. Reduções, o que é redução? Grão e grã. Então, os compostos grã, por exemplo, grã-duque é com hífen, porque grão e grã são chamados de elementos reduzidos. São reduções. Por que reduções? Porque eles vieram de grande. Então, eles derivaram de grande, foram reduzidos. Então, com hífen. Nos gentílicos derivados de topônimos compostos, por exemplo, Belo Horizontino é um gentílico, né? Derivado de topônimo composto. Por quê? Porque ele é derivado de um nome de lugar composto que é Belo Horizonte. Então, nesses gentílicos, vai se colocar aí o hífen. Tudo bem? Então, Belo Horizontino com hífen, porque vem de Belo Horizonte, que é um topônimo composto por dois elementos. E nos compostos que designam espécies botânicas ou zoológicas, então isso tudo é a segunda parte, com hífen. Então, erva doce, couve-flor, bem-me-quer, são espécies. Sejam espécies botânicas ou zoológicas, com hífen. Ah, então é por isso que, ó, bem-te-vi, com hífen, andorinha do mar. Então, nesses compostos que representem espécies zoológicas ou botânicas, sempre com hífen. Tudo bem? Então, tranquilo. Eu acho que isso não foi o grande problema, porque tá claro, você entendeu. Então, compostos, formatos, substantivos, adjetivos, numerais, verbos, hífen, e nesses outros detalhezinhos, reduções, palavras repetidas, tudo com hífen. O problema, a crítica veio nessa observação. Veja como a redação é vaga. Primeiro que se diz assim, ó, em geral. Em geral não é sempre. Então, você tem que ficar ligado nas exceções. Então, com o tempo, você vai memorizando, de tanto usar. Em geral, nas locuções de qualquer tipo, não se usa o hífen. Então, o que se quis dizer aí com isso? Locução, o que é locução? Locução é expressão. São elementos que se unem e passam a formar
uma nova realidade semântica. Então, o que se diz aí? Que, em geral, locuções, seja lá a locução de que tipo for, sem hífen. Em geral. Em geral quer dizer que haverá exceções. E as exceções ocorrerão quando? Aí vem o problema. Em alguns casos que o uso já legitimou. Então aí veio a maior crítica, né? Nossa, como assim? Em alguns casos que o uso já legitimou. Como é que eu vou saber se o uso legitimou? Será que isso não seria algo muito subjetivo, muito pessoal? Sim, de fato. Mas foi aí, né, algo que se determinou. É meio que se dissesse assim, memorize, não há lógica. E eu não gosto quando não há lógica, né? Então, você vai ter que memorizar. Em geral, as locuções não terão hífen. Café com leite, sala de jantar, pé de chinelo, tudo isso é locução. São elementos que se uniram e passaram a formar uma nova realidade, ó. Disse-me disse, bumba meu boi, dia a dia, comum de dois, ponto e vírgula, que tinha hífen, não tem mais. Tudo sem hífen. Mas, olha o mais que eu disse a você que viria com as exceções. Naquelas expressões, naqueles casos consagrados pelo uso, manteve-se o hífen. Então, esses aqui são exemplos que mantiveram o hífen. E qual foi a explicação? Já que são locuções, deveriam perder. A explicação é essa. Eles foram consagrados pelo uso. Água de colônia, cor de rosa, queima-roupa, pé de meia, 2 pontos, mais que perfeito. Todos com hífen. Então, olha, fim de semana, essa é uma dúvida muito comum, as pessoas me perguntam, Adriana, e aí, fim de semana? Sem hífen. À vontade, são locuções, ó, sem hífen. À toa. Então, essa é a regra. A maioria é sem hífen. Ah, a fim de. Ah, eu estou a fim de. É uma locução, é sem hífen. Ah, acerca de. Estou colocando aqui umas que... Então, tudo que eu estou colocando aqui são locuções. Locuções são expressões. Ó, pode ser uma locução prepositiva, que termina em preposição. São expressões que elas seguem a regra, em geral, sem hífen. Mas aí eu coloquei aquelas que mantiveram em função de já terem uso consagrado. Então, como assim uso consagrado? É como se houvesse a possibilidade de se opinar, não é isso? Então, é como se tivesse sido feita uma pesquisa entre os usuários, os falantes da língua portuguesa no Brasil e em Portugal, porque foi um acordo entre os países, né? Então, estou falando aqui do Brasil e Portugal. E aí, é como se eles tivessem feito uma pesquisa e depois dessa pesquisa, se tivesse aí, o que seria consagrado? Então, vamos manter. Vamos colocar o hífen porque as pessoas, elas usam com hífen. Seria mais ou menos assim, mas isso é difícil, né? Então, veja, não posso dizer que seja simples, e não é. Mas você vai ver. No próximo vídeo, nós vamos exercitar. E você vai ver que esse material vai dar conta daquilo, eu digo, se não de tudo, mas da maioria dos casos que são pedidos em prova. Se você, ao longo do seu treinamento, ao longo dos exercícios que você vier a fazer, se você achar outros, eu aconselho que você vá colocando nesse material. Faça do seu material, do seu PDF aí, um campo de anotações de tudo que você for descobrindo além, né? E de tanto você ver essas expressões e de anotá-las, você vai memorizar. Na verdade, esse é o objetivo, né? Que com os anos nós possamos aí memorizar e não dá para ficar decorando essas regras, não é mesmo? Tá bom? Então vamos treinar. Preparei um exercício aí a seguir com muito amor para você. Roda a vinheta, vai!